Olá pessoal, tudo bem? De volta aí do intervalo, nossa aula aqui sobre provas discursivas, né? Várias dicas aqui para vocês mandarem bem aí nas provas discursivas. Provas discursivas, muitos candidatos têm dificuldade, né? Às vezes até medo desse tipo de prova, mas nós estamos desmistificando aqui, dando várias dicas, vendo que é realmente simples, mas precisa de muita prática aí para vocês irem bem nesse tipo de prova, beleza? Então, nessa segunda parte aqui da aula, nós vamos falar sobre a conclusão e a revisão, né, que são, terminar de falar sobre o desenvolvimento, né, falando sobre a conclusão, depois sobre a terceira etapa aí da resolução da prova, que seria a revisão. Depois nós vamos ver a grade de correção do CESP, tá? Entender como o CESP corrige as provas discursivas, isso é importante para você conhecer o seu inimigo na prova e procurar atacar aqueles pontos em que ele mais foca. Depois alguns exemplos aí de questões discursivas para a gente aplicar tudo isso que estamos aprendendo aqui, tá? Então, bastante conteúdo ainda para vocês. Realmente eu acho que conteúdos importantes. Muitos concurseiros não sabem essas coisas que eu estou falando aqui e acabam indo mal nas provas discursivas porque simplesmente não aplicam essas dicas aqui, que são até simples, mas muito importantes e que realmente fazem a diferença, tá? Realmente elas fazem a diferença, isso eu estou falando por experiência própria e por já ter ensinado isso a vários alunos e esses alunos irem bem também nas provas discursivas, tá bom? Falar agora sobre a conclusão, tá? A conclusão, lembrando aí o nosso texto, é o desenvolvimento do nosso texto, a parte mais importante do texto, que é onde eu vou falar sobre o que o examinador está pedindo na banca, né, lá, então vou responder os tópicos, depois disso eu vou fazer uma conclusão, tá? A conclusão nada mais é do que o fecho do texto, para finalizar aquele texto, tá? A conclusão, ela fecha o texto, né? Normalmente ela retoma aquela ideia principal ou faz responde aquilo que foi perguntado no enunciado. O que você deve evitar na conclusão? Apresentar informações novas, tá? Então, na conclusão, você não deve inventar nada. Tudo aquilo que foi pedido no enunciado, o ideal é que seja abordado no desenvolvimento, naqueles parágrafos de desenvolvimento, em que você inicia o parágrafo lá retomando a expressão do enunciado e respondendo o que foi pedido pela banca, tá? Isso você faz lá no desenvolvimento e lá na conclusão você só faz um fecho, realmente, uma frase ali para finalizar aquele texto, tá? Então evite apresentar informações novas no enunciado. Isso, logicamente, é o mundo ideal, tá? No mundo ideal, você consegue fazer o desenvolvimento lá nos parágrafos e separar mais um parágrafo apenas para a conclusão, para fechar o texto, fazer um textinho bem estruturado. E também evite fazer um resumão do texto, tá? Isso aqui, muita gente quando vai fazer a conclusão, tem essa tendência, né, de fazer um resumo de tudo aquilo que foi abordado no texto, tá? Isso não é o ideal, porque isso acaba tornando o seu texto muito repetitivo. Então imagine ali um texto de 30 linhas, você aborda aquilo tudo e lá no último parágrafo você repete tudo de novo fazendo um resumo, tá? Não é uma forma adequada de se fazer uma conclusão, tá? Evite isso, fazer resumão, porque senão seu texto vai ficar muito repetitivo. Então uma ideia para você fazer a conclusão seria falar sobre a importância do tema. Então pega lá o tema central, um tema central que você discorreu durante seu texto e lá na conclusão, para fechar o texto, você diz a importância daquele tema, tá? Por que ele é importante, o que ele contribui, tá? Qual a diferença que ele pode fazer. Então fale uma frase de efeito sobre a importância do tema, tá? É uma ideia para você fechar o seu texto de uma forma bacana, evitando aí fazer um resumo do texto, beleza? Então olha aqui, ó, um exemplo de conclusão, falando sobre a importância do tema. Então o tema dessa redação aqui era isonomia tributária. Daí você pode finalizar o seu texto dizendo: por fim, a realização da isonomia tributária é fundamental à construção de um Estado mais justo e com menores desigualdades sociais. Todavia, aqui podia até terminar aqui, ó. Tá? E você já fechava o seu texto bem falando sobre a importância do tema em que você discorreu aí do desenvolvimento. Importante aqui, pessoal, é muito interessante vocês procurem sempre iniciar a sua conclusão
com essa expressão aqui, ó, por fim, ou finalmente, concluindo, que mostra para o examinador que ali é o fecho do seu texto, tá? Que você está finalizando os seus textos, que você está concluindo. Então é interessante, eu sempre procuro fazer isso e orientar os alunos também para finalizar o texto, o último parágrafo, a sua conclusão, iniciando com essa expressão, tá? Por fim, finalmente, concluindo. Isso é bacana, mostra ali, contribui também para dar coesão ao seu texto, tá? Então, sempre que possível, que não for prejudicar outros aspectos do texto, sempre que possível, inicie aí a última frase, a frase de conclusão, com essas expressões. Tá, e se o espaço estiver curto, professor? Se eu tiver que falar muita coisa e o espaço lá que a banca me deu é pequeno, eu não vou conseguir falar tudo que a banca pediu e ainda fazer introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Se o espaço estiver curto, pessoal, você pode suprimir a conclusão, tá? Quando eu falo suprimir a conclusão, eu falo que você não vai escrever um parágrafo única e exclusivamente a título de conclusão. Tá? Você pode deixar de fazer isso. Essa parte aqui, se o espaço estiver curto e você não conseguir fazer um parágrafo só de conclusão. Tá? Se você não conseguir fazer, se o espaço estiver curto, você deve necessariamente priorizar o que? O desenvolvimento do texto. Desenvolvimento que eu falo é o quê? Responder os quesitos, os tópicos que foram pedidos lá no enunciado. Que é isso que vai te dar a maioria dos seus pontos. Daí, se o espaço estiver curto, você não conseguir fazer um parágrafo exclusivo de conclusão, você pode iniciar o último parágrafo do desenvolvimento com expressões que denotam conclusão. Por fim, finalmente, concluindo, tá? Então você, por exemplo, por fim, quanto ao tópico tal, tal e tal que está lá no enunciado, verifica-se isso, isso e aquilo. Ou seja, você está respondendo um item que foi pedido pela banca e já finalizando o seu texto. E essa finalização, ela é representada por esse início. Por fim, finalmente, concluindo. Tá ok? Agora vamos falar sobre a revisão, tá? Então você já fez tudo ali, você já planejou o seu texto, já fez ali o seu rascunho, agora você vai fazer a revisão, tá? A revisão é uma parte também muito importante, assim como o planejamento, a revisão também é bastante importante. Para quê? Para você verificar se realmente você atendeu ali no seu texto todos esses requisitos de qualidade, todas essas dicas, se o seu texto está claro, se ele está coerente, se não tem nada contraditório, se essencialmente se também não há, muito importante, ó, se não há erros de português, tá? Erros de ortografia, erros de acentuação, tá? Erros de concordância, isso tudo você identifica na revisão. Então, na revisão, você vai ler o seu texto com esse olhar. Pô, eu quero identificar eventuais erros, eventuais pontos que não estejam muito claros, tá? Então, na revisão, o ideal é que a revisão seja feita antes de transcrever para a folha de respostas. Tá? Isso aqui só é possível para aquelas pessoas que fazem o rascunho completo mesmo, como eu gosto de fazer, resolvendo toda a prova ali no rascunho e depois eu só passo a limpo na folha de respostas. Tá? Então, se você faz o rascunho dessa forma, o ideal é que você faça a revisão ainda no rascunho e já transcreva para a folha de respostas o texto acabado. Tá? Porque se você fizer a revisão só depois de transcrever para a folha de respostas, eventualmente se você verificar a necessidade de trocar alguma coisa ou outra, daí você vai ter que marcar, ou às vezes não vai ter mais espaço para você escrever de outra forma, tá? Então o ideal é que você faça essa revisão antes de transcrever para a folha de respostas. E daí na revisão você vai procurar ler o seu texto, né, aquele texto que você escreveu, procurando responder essas perguntas. Será que todos os tópicos pedidos no enunciado foram abordados? Tá? Então você vai dar mais uma olhada no enunciado, depois lê o seu texto, procura responder essa pergunta. Todos os tópicos foram abordados? Você vê que faltou alguma coisa, você vai e complementa. Daqui também você pode, por essa pergunta, você pode ver, pô, será que eu passei um pouco do ponto? Será que eu estou respondendo coisa além do que a banca está pedindo? Né? Então aí você pode fazer esse tipo de análise também na sua revisão.
Outra pergunta que você deve fazer aí na sua revisão. O texto está coerente, né? Está lógico? As relações de causa e efeito estão ok? Eu estou falando algum absurdo? Há palavras desnecessárias? Né? Será que eu posso cortar alguma coisa aqui? Alguma palavra aqui que possa causar alguma dúvida de ortografia? Eu não sei se é com 2 S, se é com C. Então, será que eu posso escrever de alguma outra forma? Então, esse tipo de coisa você vai analisar aí durante a revisão. Há erros gramaticais, então isso aqui é muito importante, olha só, eu até recomendo, logicamente se tiver tempo aí na sua prova, né, que você faça 2 revisões do seu texto. Uma com foco no conteúdo, tá? Então você vai verificar se todos os tópicos foram abordados, se o texto está coerente, tá? Se está fácil de entender, se está claro. Depois que você fez essa revisão com esse foco, depois você vai ler o seu texto novamente, só que com outro foco. O foco na gramática, no português. Então vai ver se tem erros gramaticais, acentuação, se todas as palavras estão acentuadas corretamente, se todas as vírgulas foram empregadas, a concordância, se está ok, se tem alguma coisa duvidosa, se você vê alguma frase ali, pô, essa frase aqui eu não sei se está correta, se tem vírgula, se não tem, pô, reescreve a frase, escreve de uma outra forma, de uma forma que você tenha plena certeza, plena convicção de que não está errada, tá? Então o ideal é que se houver tempo, você faça essas 2 revisões, tá? Com esses 2 focos. Agora, os principais erros, né, que podem ocorrer aí na sua dissertação, na sua prova discursiva, os principais erros aí que os candidatos geralmente cometem e que você deve procurar evitá-los aí na sua revisão, tá? Procurar identificá-los e corrigi-los, se for o caso. Primeiro erro, desenvolvimento incompleto, tá? Desenvolvimento incompleto. Então, quando a banca ela pede lá determinado tópico no enunciado, logicamente ela não tem um gabarito ali padrão. Tá? Você não vai, como a prova é discursiva, ela é naturalmente subjetiva, então não há uma resposta única. Mas existem ali alguns conceitos-chave, tá? Algumas palavras-chave que você deve necessariamente abordar em relação àquele conteúdo. Tá? Então você deve procurar sempre desenvolver da forma mais completa possível aquilo que está sendo pedido no enunciado. Então aquilo que eu falei lá no início, procure entrar lá na cabeça do examinador que elaborou a questão para ver o que ele quer que você responda em relação àquele tópico. Pô, será da onde que o examinador tirou isso daqui? Foi daquele dispositivo da lei? Foi lá daquele entendimento da jurisprudência? Foi daquele posicionamento da doutrina? E daí você tentando entrar na cabeça do examinador, você vai perceber aquilo que você tem que escrever. E escreva isso de forma completa, tá? Forma completa, abordando todos os aspectos relacionados àquele tema. Logicamente, tudo isso respeitando concisão, objetividade e, principalmente, respeitando o número de linhas previsto lá na sua prova, ok? Então pense aí no gabarito de palavras-chave, tá? Leia aquele tópico, pense aí, entre lá na cabeça do examinador e procure identificar quais são aquelas palavras-chave, aqueles tópicos, aqueles assuntos, aqueles aspectos que não podem deixar de ser abordados. Outro erro muito comum é a omissão de tópico, tá? Omissão de tópico, isso aqui é fatal, beleza? Então, para evitar esse tipo de erro, analise com cuidado o enunciado, fazendo daquela forma, grifando as partes principais, grifando aqueles pedidos, aquilo que não pode deixar de ser abordado na sua redação. E outra dica é um parágrafo para cada tópico. Novamente, eu sempre bato nessa tecla porque isso aqui é muito importante. Evita omissão de tópico. Então, se tiver um item lá no enunciado, se você deixar de abordar esse item na sua redação, isso fatalmente irá te tirar do concurso, tá, pessoal? Então, isso é um erro fatal. É um erro fatal. Omissão de tópico é um erro fatal. Então, por isso que eu bato sempre na tecla. Um parágrafo para cada tópico, leia com atenção o enunciado, não deixe de abordar nada que está sendo pedido expressamente. Ah, professor, mas se tivesse sendo pedido alguma coisa lá no enunciado e eu não sei, realmente eu fiz tudo ali, fiz brainstorm, fiz de tudo e não voltou, eu não sei o que escrever ali. Pessoal, mesmo assim, não deixe de abordar aquele tópico.
faça ali o parágrafo, inicie o parágrafo retomando a palavra lá do enunciado, as expressões, e escreva qualquer coisa que venha na sua cabeça, mas que realmente, que logicamente tenha alguma lógica, esteja relacionado com aquele assunto, para com isso evitar que você perca todos os pontos relacionados àquele quesito, tá? Eu lembro que na minha prova do TCU aconteceu alguma coisa parecida aí comigo. Tinha uma situação lá, uma redação, estava pedindo ela descrevia uma situação prática, uma licitação, era uma sessão de uso. E aí pedia para eu citar na redação qual era o tipo de contrato que a administração deveria firmar lá com aquele particular naquela situação, tá? Qual era o tipo de contrato? Então era uma pergunta específica, eu tinha que responder o tipo de contrato. Não lembrava, eu não lembrei lá na hora, não sabia o que escrever. Mas eu não deixei de abordar esse tópico, eu escrevi de forma bem genérica, assim, pô, é a administração que está celebrando um contrato, então é um contrato administrativo. Pô, a espécie é o gênero mais alto aí de contrato que a administração celebra, contrato administrativo. Eu não especifiquei que era um contrato de cessão de uso ou concessão, não lembro agora, mas era para especificar uma dessas duas espécies. Mas eu coloquei contrato administrativo. Não estava errado, porque era um contrato que está sendo firmado pela administração. Eu só não fui tão específico como a banca pediu, mas eu não zerei esse tópico, eu ganhei lá uns pontinhos, tá? Então isso foi fundamental na minha aprovação. Por quê? Porque eu não deixei de abordar aquele tópico. Eu escrevi, ainda que fosse alguma coisa bem genérica, mas era algo que eu sabia que estava correto, não era especificamente o que a banca estava pedindo, mas estava correto, tá? Era lógico, tinha certa lógica eu escrever aquilo. Então, isso é importante também vocês desenvolverem essa habilidade aí durante a sua prática, durante os seus estudos. Essa prática de saber escrever essas coisas genéricas nesses casos em que dá o branco. Logicamente, o ideal é você saber todo o conteúdo, escrever tudo aquilo que a banca está pedindo, mas pode acontecer, tá? O mundo ideal nem sempre é o que acontece aí nas provas discursivas, mas você tem que estar safo aí, tem que estar com essa habilidade de saber se sair, se virar numa hora dessas lá na prova. E para você adquirir essa habilidade, novamente, praticar, praticar e praticar. Beleza? Pra tela? Outro erro muito comum aí que acontece é a fuga ao tema, tá? Então aquele candidato que tá ali doido para mostrar que conhece muito daquele tema para o examinador e começa a viajar na maionese, literalmente, tá? Começa a fugir aquilo que foi pedido no enunciado. Isso acontece também, pode acontecer em duas situações. Quando o candidato ele sabe muito daquele tema e começa a falar coisa que não está sendo pedida, ou seja, ele está fugindo ao que foi pedido, ele não está atendendo objetivamente ao que foi pedido, isso faz ele perder pontos. Ou aquele candidato que não sabe nada daquele assunto e aí escreve algo diferente do que eu falei antes. Ele escreve algo que não tem nada a ver com aquela situação que está sendo pedida, tá? Ele também está fugindo ao tema, beleza? Então, evitem essa fuga ao tema. Responda apenas o que foi perguntado. Contradição também é um erro muito comum, tá? Então o candidato ele afirma uma coisa lá no início e depois escreve uma ideia, um argumento que se contrapõe, que se opõe, na verdade, àquilo que ele afirmou anteriormente. Então muito cuidado aqui com essa contradição. Para evitar isso aqui, o candidato ele deve conhecer realmente o conteúdo aí do que está sendo abordado, beleza? E na revisão também você deve procurar identificar aqui essas contradições que eventualmente apareçam no seu texto. Outro erro, cara, esse aqui acontece muito, ó, frases muito longas, tá? Evitem frases muito longas, aquilo que eu disse, tá? Nas redações de concurso devem ser escritas com frases curtas ligadas por conectivos, tá? Frases curtas e conectivos. Então evitem frases muito longas, tá? Não escrevam frases muito longas. Por quê? Porque isso prejudica a clareza e a objetividade do texto e também facilita muito a ocorrência de erros gramaticais. Facilita muito a ocorrência de erros gramaticais. Você escreve aquela frase gigantesca, então você já não sabe quem está concordando com o quê, você já começa a se confundir com as vírgulas, então é muito fácil você cometer erros de pontuação, erros de concordância nesse tipo de frase, tá? Então evitem frases muito longas, tá? Frases curtas e conectivos, é assim que você deve fazer.
Ainda sobre os principais erros, frases incompletas, tá? Pessoal, cada frase que você escrever lá no seu texto, ela deve ter sentido por si só. Você deve ler aquela frase, né, que inicia e termina lá no ponto final. Você deve ler aquela frase e aquela frase deve possuir algum sentido, tá? Você não pode escrever frases incompletas e para isso você não pode iniciar frases usando o verbo no gerúndio, tá? Isso aqui é um erro fatal. Se você iniciar uma frase com o verbo no gerúndio, essa frase irá ficar sem sentido, será uma frase incompleta. Olha só esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Sediar um grande evento esportivo internacional, como a Copa do Mundo e as Olimpíadas, traduz-se no sonho de muitos países, pois é uma grande oportunidade de crescimento sob o ponto de vista econômico, político e cultural, significando ao país escolhido para sediar o evento a assunção de grandes responsabilidades. Olha só, pessoal, se eu ler essa frase aqui, só essa frase, ela tem algum sentido? Olha só, vou ler para vocês só essa frase. Significando ao país escolhido para sediar o evento a assunção de grandes responsabilidades. Ela não tem sentido por si só, tá? Para entender essa frase eu preciso da anterior. Isso não pode acontecer. Isso aqui é uma frase incompleta. Você vai perder ponto por isso. Então não inicia frases com verbos no gerúndio, tá ok? A frase fica sem sentido. Olha só outro exemplo aqui, ó. A partir de 1972, com a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente realizada em Estocolmo, o desenvolvimento internacional do meio ambiente coloca-se dentre os mais significativos assuntos das últimas décadas. Ponto. Sendo tema decorrente de negociações internacionais entre os países. Pessoal, olha só, iniciei a frase aqui com o verbo no gerúndio e ela ficou sem sentido, ficou incompleta, sendo tema decorrente de negociações internacionais entre os países. Isso aqui não pode ocorrer, tá? Você pode trabalhar aqui com a pontuação, ao invés de ponto final colocar uma vírgula ou colocar algum outro conectivo e um verbo que não esteja no gerúndio, mas não inicie as frases usando o verbo no gerúndio, beleza? Então, como eu disse, frases incompletas, você deve fazer com que suas frases elas possuam um sentido completo sozinhas, tá? Eu trouxe aqui outros exemplos de frases incompletas. Olha só, esse exemplo. Esse exemplo aqui ele não tem a ver com o verbo no gerúndio, mas a frase também está incompleta. Olha só. Em consequência disso, a África do Sul beneficiou-se com os investimentos na ampliação de rodovias e aeroportos, melhoria no sistema de transporte público e da estrutura hoteleira. Além de transmitir para o mundo uma nova imagem diferente daquela que vigorou à época do apartheid. Olha só, então coloquei esse ponto aqui, iniciei a frase e essa frase ela não tem o sentido completo, tá? Então eu não poderia iniciar a frase dessa forma. Você tem que ler a frase sozinha e ela por si só deve possuir um sentido completo. Outro exemplo. Olha só essa frase aqui que interessante. Olha só, dá uma lida. A exemplo da África do Sul, que sediou a Copa do Mundo de 2010 e que para tal investiu maciçamente na infraestrutura do país, pois aumentou os aeroportos, construiu rodovias, novos estádios, melhorou o transporte público, investiu em segurança e ampliou a rede hoteleira. Pessoal, não tem sentido algum essa frase, tá? Quando eu coloquei aqui, a exemplo da África do Sul, eu espero que eu completasse. O Brasil fez isso, tal. Então, comparando talvez um outro país com a África do Sul. Mas do jeito que está aqui, a frase está incompleta, ela não possui sentido, tá? Então, você deve fazer a revisão do seu texto procurando ler as frases. Pô, será que essa frase aqui está com sentido sozinha ou ela está incompleta, tá? Eu estou começando a frase com gerúndio. E o que o leitor vai perceber quando ler essa frase, tá? Então, sua revisão deve focar nesses aspectos. Outro erro que deve ser evitado aqui, e você deve procurar identificar na sua revisão, são as ambiguidades, tá? E para isso, você deve evitar utilizar os pronomes seu, seus, sua e suas. Por exemplo, olha só essa frase. O menino estava jogando futebol com o colega em sua casa, tá? O menino estava jogando futebol com o colega em sua casa. Ora, a casa era do menino ou do colega? Tá? Aqui está ambígua, não dá para você saber de quem era a casa, tá? Então você deve evitar
a utilização desse tipo de pronome para evitar a ambiguidade. Então, quando você for fazer a revisão do seu texto e se eventualmente você empregar um pronome desses aqui, você deve verificar, pô, será que essa parte está ambígua? Será que o leitor realmente ele vai saber a quem eu estou me referindo? Então, na revisão sua, quando você fizer a sua revisão, você deve se atentar para esse aspecto também. Uso de siglas, tá? Em relação ao uso de siglas, você pode utilizar siglas sim na sua redação, mas para tanto, você deve informar o significado da sigla na primeira vez que você mencioná-la no texto, tá? Então, sempre que você for mencionar uma sigla, utilizar uma sigla no texto, na primeira vez que você utilizá-la, na primeira vez que ela aparecer no seu texto, você necessariamente deve informar qual é o seu significado, tá? Para o examinador saber do que você está se referindo. Não presuma que o examinador ele necessariamente vai saber o significado daquela sigla, tá? Ainda que seja uma sigla consagrada aí pelo uso, que toda hora o pessoal está usando na sua redação de concurso, sempre que for citar uma sigla, por mais comum que ela seja, na primeira menção você deve informar o seu significado, tá? Então, aqui alguns exemplos. Então, Banco Central do Brasil, aí você escreve lá no seu texto, né? Banco Central do Brasil, você escreve por extenso e coloca a sigla entre parênteses. Nas próximas menções no texto, você pode citar apenas a sigla, mas a primeira você deve citar o significado. Polícia Federal, você pode colocar PF na primeira menção, e nas seguintes você pode utilizar apenas PF e assim por diante. Citação escalonada é uma boa dica, para você utilizar quando tiver de repetir a palavra várias vezes, tá? Então, quando você for fazer a sua revisão, você pode verificar lá, será que eu estou repetindo muito aqui essa palavra? Isso é ruim também para a coesão, até para a própria fluidez do texto, você ficar repetindo sempre aquela mesma palavra. Daí você pode utilizar as siglas, citação escalonada, para evitar esse tipo de repetição. Olha só, um exemplo aqui para eu mostrar para vocês, para ilustrar. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aqui é uma redação, imagine que é uma redação com vários parágrafos. Daí eu estou utilizando várias vezes Supremo Tribunal Federal. Aí na primeira menção eu fiz aqui por extenso e citei a sigla. Na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, STF, o crédito tributário, tal. Aí no segundo parágrafo, a visão do STF é de quê? Aí aqui eu já usei a sigla. Aí no próximo parágrafo eu vou falar sobre o Supremo de novo. Ao invés de eu usar a sigla, eu posso retomar a expressão por extenso. A conclusão é apoiada na visão do Supremo Tribunal Federal. Aí no próximo parágrafo também vou falar do Supremo. Daí eu posso utilizar apenas Supremo Tribunal, ou poderia voltar com a sigla. E por último, por sua vez, o Supremo. Então tá vendo, eu estou sempre me referindo ao mesmo órgão, mas eu estou fazendo uma citação escalonada. Eu estou me referindo ao STF de formas diferentes em cada parágrafo, para evitar essa repetição, tá? Então uma forma aqui de vocês utilizarem as siglas a seu favor, ok? Agora vamos falar sobre a grade de correção do CESP, tá? É a banca examinadora que organiza os principais concursos da área policial. Falando, novamente, nas provas discursivas, quem é o seu inimigo é a banca examinadora. Então você deve conhecer o seu inimigo para você poder vencer essa batalha, tá? Então você deve saber os critérios que ele considera lá na sua grade de correção, como ele pondera os diversos aspectos de conteúdo e de gramática para você trabalhar com isso a seu favor. Para quando você for resolver a sua questão, você ter em mente sempre a grade de correção da banca e procurar atendê-la da melhor forma possível, tá ok? Então vamos ver aí, falar um pouco sobre a grade de correção do CESP. Então eu trouxe aqui uma questão, caiu na prova do TCU de 2013, tá? Aqui está a questão e depois nós vamos ver a grade de correção que o CESP utilizou para essa questão. Tá? A questão diz o seguinte: redige um texto sobre o seguinte tema: aspectos contratuais da contabilidade. Ao elaborar seu texto, faça o que se pede a seguir. Letra A, descreva os diversos agentes que participam dos contratos com a firma. Letra B, apresente as naturezas dos contratos. Letra C, indique como surgem os problemas relativos à execução e imposição dos contratos. Letra D,
aponte algumas funções da contabilidade relativas à coordenação dos vários contratos existentes entre os diversos agentes vinculados à empresa. Então essa foi a questão do CESP que caiu lá na prova. Agora vamos ver a grade de correção que a banca utilizou para avaliar os candidatos aqui nessa questão. Tá aí, é o espelho de correção do CESP. Então aqui vocês podem ver que esse espelho de correção, ele é dividido em dois grandes grupos, tá? Os aspectos macroestruturais, que têm relação mais com o conteúdo da resposta, e os aspectos microestruturais, que tem a ver mais aí com a parte gramatical do seu texto, tá? E aqui, ó, nos aspectos macroestruturais, vocês podem ver que tem um pontinho aqui para apresentação e estrutura textual, e depois a banca ela divide aqui entre os tópicos, tá vendo? Ela segregou aqueles tópicos que estavam pedidos aqui no enunciado, ó, por exemplo, letra A, os diversos agentes que participaram dos contratos com a firma. Aí tem um tópico aqui na grade de correção, especificamente para esse item, ó, agentes que participam dos contratos com a firma. Então imagine lá, o examinador ele vai estar com essa grade de correção, então ele vai querer saber lá na sua redação onde que você citou os agentes que participam dos contratos com a firma. Por isso que eu estou batendo sempre nessa tecla, faça um parágrafo por tópico, porque o examinador ele vai estar com uma grade de correção igualzinha essa daqui. Na grade de correção dele, os tópicos estarão separados, tá? Uma linhazinha para cada tópico. Se seu texto também estiver estruturado dessa forma, isso vai facilitar em muito a correção dele, você irá contar com a boa vontade dele e isso fará a diferença aí na sua aprovação, tá bom? E aqui vocês podem ver também que cada tópico ele tem a pontuação, né, vai de 0 ao número máximo de pontos, que também esse número de pontos está lá no enunciado, vocês já conhecem isso de maneira prévia. E aqui nos aspectos microestruturais, vocês podem ver que aqui, ó, esses números aqui, ó, são as linhas da sua redação. Então aqui era uma questão de 20 linhas, e aqui o que o examinador vai fazer? Se ele identificou um erro de pontuação lá na linha 1, ele vai marcar aqui, ó, um erro de pontuação. Se ele identificou um erro de propriedade vocabular lá na linha 6, ele vai marcar um aqui na linha 6. Se ele identificou 3 erros de pontuação na linha 12, ele vai marcar aqui 3 erros de pontuação, tá? Assim que ele vai fazer na sua prova. E daqui a pouco nós vamos ver a fórmula que a banca utiliza, mas basicamente você ganha uma nota de conteúdo, tá? Somando esses pontos que estão previstos aqui para cada tópico, e depois você perde pontos proporcionais ao número de erros que você cometeu, erros de português que você cometeu na sua redação. Tá bom? Então, essa é a grade de correção. Então, vejam aqui que a banca ela separa os tópicos aqui por linha. Então, o examinador ele vai avaliar cada tópico de forma separada. E se você estruturar o texto da forma que ensinamos aqui, isso vai facilitar em muito a vida dele, ok? Vamos agora discorrer um pouco aí sobre esses campos aqui do espelho de correção do CESP. Então vocês podem ver que a avaliação do CESP, ela basicamente é feita quanto ao domínio do conteúdo e quanto ao domínio da modalidade escrita. Em relação ao domínio do conteúdo, que é justamente essa parte aqui, ó, dos aspectos macroestruturais, essa primeira parte da grade de correção, o CESP ele avalia a apresentação textual. E aqui dentro desse quesito, o que ele olha? A legibilidade do seu texto, tá? Então aqui ele vai ver se o seu texto está legível, se sua letra é boa, se ele consegue entender o que você está escrevendo. E aqui você pode escrever tanto em letras cursivas como em letras de forma, tá? Então não há proibição, por exemplo, para você escrever em letras de forma. O único cuidado que eu recomendo é que se você for escrever com letras de forma, você procure diferenciar bem as letras maiúsculas das letras minúsculas, tá? Porque tem gente que escreve com letra de forma e não diferencia, parece tudo uma coisa só. Não, lá na sua prova de concurso, se você for escrever com letra de forma, procure fazer essa diferenciação.
E aqui também é importante você praticar. Lá na sua prática, no seu estudo, você vai ver se sua letra é legível ou não. Quando você passa a sua redação para um outro colega avaliar, o seu colega, pô, não entendo nada da sua letra. Aí lá no seu treino você vai procurar melhorar a sua letra, eventualmente mudar o estilo da sua escrita, tá? Por quê? Porque a legibilidade é um quesito. Você pode ganhar, você já sai com um pontinho simplesmente pelo fato de você escrever um texto legível aí na sua prova. Outros tópicos que o CESP avalia aqui são o respeito às margens, tá? Então você não pode extrapolar as margens, tem lá as linhas, tanto na margem esquerda como na margem direita, você não pode escrever além dessas margens, porque se você escrever além dessas margens, a banca irá simplesmente desconsiderar o que você escreveu fora das margens. Logicamente, você também deve respeitar o número de linhas. Se você escrever algo fora do limite de linhas, você não conseguiu encaixar o seu texto ali naquele limite de linhas, tudo aquilo que você escrever fora do limite de linhas vai ser desconsiderado. A banca vai considerar que você não escreveu aquilo, tá? E a indicação de parágrafos também é muito importante você fazer a correta indicação de parágrafos. Então, cada vez que você for iniciar um novo parágrafo, coloque um recuo ali na margem. Normalmente a gente indica ali um recuo de 2 centímetros para você deixar bem claro para o examinador onde você está iniciando cada parágrafo. Essa indicação desse recuo não precisa ser muito grande também, porque se você fizer um recuo muito grande, você vai acabar comprometendo, né, gastando o espaço ali que você tem para a resposta, e esse espaço geralmente é reduzido. Então coloque ali uns 2 centímetros pelo menos, tá? Isso é bom também você treinar ali no seu estudo, porque durante o seu estudo, nas primeiras vezes, você vai ficar medindo ali o parágrafo, mas depois que você já vai ganhando essa habilidade, você já no olho você vai saber se o seu parágrafo está bom ou não, tá? Então, olha só, isso tudo aqui, ó, nessa questão que eu mostrei aqui para vocês, isso tudo já correspondeu a um ponto da questão, tá? Então, é importante também, porque em concursos muito concorridos, qualquer pontinho, qualquer décimo, na verdade, pode fazer a diferença aí na sua aprovação. Então, você não pode se descuidar aqui desses aspectos da apresentação textual. E aqui no domínio do conteúdo também a banca avalia o desenvolvimento do tema em si, né, que é onde está a maior parte da pontuação aqui da sua prova, que a banca vai avaliar se você fez a abordagem correta do conteúdo, aí segundo a lei, segundo a jurisprudência, segundo a doutrina, se você fez ela vai avaliar também a sua capacidade argumentativa e a organização das suas ideias, ok? E o outro grande tópico aqui que é avaliado pelo CESP é o domínio da modalidade escrita, tá? Que são aqueles aspectos microestruturais. E aqui a banca vai procurar identificar eventuais erros de natureza gramatical, considerando pontuação, morfossintaxe, propriedade vocabular, tá? Então olha aqui, pontuação. A banca vai ficar de olho lá se você está empregando as vírgulas corretamente, se você está empregando os pontos finais, se suas frases não estão incompletas, tá? Então, aquela dica que eu dei, frases curtas e conectivos. Evite frases muito longas para você não sofrer penalidades por erros de pontuação. Outro ponto, olha aqui, a banca avalia morfossintaxe também. Ela vai ver a concordância lá, por exemplo, se está adequada. Se você está empregando as crases, por exemplo, de forma adequada. Muito candidato não tem muita dificuldade no emprego da crase, tá? Então, você tem que treinar a crase. Se você tem esse tipo de dificuldade, você tem que praticar, ou pelo menos evitar utilizar a crase. Se você sabe que tem essa dificuldade, pô, eu tem hora que eu confundo, eu não consigo entrar essas regras na minha cabeça. Então evite, escreva de outra forma, que não precise de utilizar a crase, que não gere dúvidas para você, porque a banca vai estar de olho nisso. Ela vai estar de olho também na propriedade vocabular, se você está empregando um vocabulário adequado àquele tema que está sendo tratado, beleza? E com base nisso, nessas avaliações, a banca vai te dar a nota da sua questão discursiva, tá? E essa nota é dada por essa fórmula. A nota da questão discursiva será a nota do conteúdo subtraída do número de erros sobre o total de
linhas, tá? Então aqui basicamente a banca vai te dar uma nota de conteúdo, vai somar lá os pontos, se você abordou corretamente você vai ganhar a pontuação total de cada tópico e depois vai subtrair os seus erros gramaticais na proporção do número de linhas efetivamente escritas, tá? Esse total de linhas aqui não é o espaço disponível, não é o espaço disponível não, é o total de linhas que você efetivamente escreveu, tá ok? Então, por essa formulazinha aqui, dá para ver que quanto mais você escrever, menor será o seu desconto, dado um mesmo número de erros aí da sua questão. Então, por exemplo, imagine lá uma questão de 20 linhas, se você cometeu 5 erros de português e você escreveu 10 linhas, você vai ser descontado em meio ponto. Agora, se você cometeu os mesmos 5 erros de português e escreveu 20 linhas, ou seja, preencheu todo o espaço disponível, você terá um desconto menor de 0,25. Tá? Então aqui, em provas do CESP, o Bizu, é vocês tentarem escrever o máximo de linhas possível. Logicamente, tomando esses cuidados para não cometer erros de português, tá? Porque tem essa forma, em algumas questões, em questões com maior número de linhas, sei lá, 40, 60 linhas, tem um multiplicador aqui de 2, esse erro aqui ele tem um peso 2. Mas, no geral, você tem essa formulação. Você começa com um conteúdo e é descontado pelo número de erros de português. E essa fórmula aqui também, pessoal, ela dá um destaque muito grande para o conteúdo, tá? O conteúdo ele tem um peso muito maior na sua nota final do que a questão gramatical. Tá? Então, novamente, você deve focar realmente em responder corretamente o conteúdo, abordando cada tópico lá em uma frase distinta. Tem muita gente que tem dúvida também, professor, será que a banca geralmente ela apresenta lá os tópicos? E será que se eu mudar a ordem desses tópicos na minha redação eu vou ser penalizado? Não, você não irá ser penalizado apenas por ter mudado a ordem. Mas veja bem, se você mudar a ordem, você já estará dificultando a vida do examinador. Porque como eu mostrei aqui no espelho de correção do CESP, o espelho de correção do examinador, ele vai vir na ordem que está lá no enunciado. Então ele vai pegar lá o seu segundo parágrafo, que é onde vai iniciar o desenvolvimento, e ele vai tentar identificar aquele primeiro tópico que está lá na grade dele. Se você, nesse primeiro parágrafo do desenvolvimento, abordar o último tópico que está sendo pedido lá no enunciado, o examinador já vai ter que ficar procurando as coisas no seu texto. Então, isso já vai começar a dificultar a vida dele. Então, pessoal, evitem mudar a ordem também dos tópicos no enunciado. Procurem sempre, logicamente, isso também não é uma cláusula pétrea, nunca vou mudar a ordem. Não, mas assim, em regra, sempre que possível, evitem mudar essa ordem, porque como eu disse, se você mudar, você vai já estar dificultando a vida do examinador e não é isso que queremos. Nós queremos, ao contrário, facilitar a vida do examinador, porque aí você vai contar com a boa vontade dele e isso pode fazer a diferença na sua prova, ok? Tela. Agora eu vou dar alguns exemplos aqui, tá, de questões que caíram em provas e da forma que a gente pode aplicar todas essas dicas que eu passei para vocês aqui nessa aula, tá? Para ficar uma coisa mais concreta aí para vocês poderem replicar também aí nos seus estudos, tá? Para a tela. Então aí vamos resolver aí essa questãozinha de prova. A questão diz o seguinte: em decorrência da remoção de ofício de seu cônjuge, é uma questão que está falando sobre direito administrativo, tá? De novo, em decorrência da remoção de ofício de seu cônjuge, empregado de empresa pública federal para outra cidade, determinada servidora pública federal solicitou ao órgão público a que estava vinculada sua remoção para a cidade onde seu cônjuge passaria a trabalhar. O pedido, contudo, foi indeferido pelo órgão público, sob o fundamento de não haver interesse da administração na remoção da servidora. Diante da situação hipotética acima apresentada, responda de forma fundamentada aos seguintes questionamentos. Primeiro, o que é o Instituto da Remoção? Segundo, a Lei 8.112 de 1990 confere à servidora o direito à remoção para a nova localidade, independentemente do interesse da administração?
E terceiro, o fato de o cônjuge da servidora ser empregado vinculado à empresa pública federal constitui obstáculo ao deferimento do pedido feito? Então aqui, pessoal, nós já vemos que o tema central dessa redação é o quê? É o Instituto da Remoção, que ele é tratado lá na Lei 8.112. Então, se você estudou aí minimamente o direito administrativo, você vai conhecer a remoção e vai saber lá as regrinhas que estão previstas lá na Lei 8.112. Esse tipo de questão aqui é bom, as questões do CESP normalmente são assim, divididas em tópicos, porque aqui ó, a sua questão, a estrutura da sua redação já está praticamente dada. Você já vai fazer um parágrafo de introdução, falando sobre o tema central aqui da questão, depois um parágrafo para cada tópico e depois, se possível, mais um parágrafo de conclusão. Não tem que fugir dessa estrutura, tá? Quando a questão for nesse formato aqui, formato de tópicos, não fuja dessa estrutura. Outro ponto interessante aqui no enunciado, olha só, você já começa a ver aqui alguns detalhezinhos na questão. Olha, tá falando de que era uma servidora, ou seja, um agente público que é sujeito ao regime estatutário de pessoal, sujeito à Lei 812, e o cônjuge desse servidor era um empregado, um empregado de empresa pública federal. Ora, empregado é CLT. É um outro regime jurídico. Será que o Instituto da Remoção para acompanhar cônjuge, que está previsto lá na Lei 812, será que ele se aplica se o cônjuge também é empregado? Aí você já vê que pode ter uma dúvida, uma controvérsia. Daí você estudou, será que o examinador, ele pegou essa controvérsia aqui de algum entendimento da doutrina ou da jurisprudência? Aí você vai procurar lá na sua cabeça, será de onde que ele tirou isso? Realmente, eu estudei isso lá na aula de Direito Administrativo, realmente tem um entendimento da jurisprudência que trata exatamente sobre isso, sobre a remoção de servidor quando o seu cônjuge, ele é um empregado, ele não está sujeito ao regime da 812. Então, o examinador tirou essa questão de lá, então eu já sei o que ele quer que eu responda, entendeu? Quando você faz essa análise do enunciado, você tem que ir procurando ver esses detalhezinhos, procurando entrar realmente na cabeça do examinador para depois responder exatamente o que ele está pedindo, beleza? Então vamos lá ver como nossa redação poderia ser estruturada. Então eu faria aqui um parágrafo, logicamente, pessoal, essa estrutura que eu estou dando aqui é aquela estrutura que, com base aí na nossa experiência aqui de concurseiro, que foi bem sucedido nesse tipo de prova, é uma estrutura que dá certo. Logicamente, você pode estruturar o seu texto do jeito que você quiser, não há uma regra em relação a isso. Mas essa estrutura que eu estou apresentando é aquela estrutura que irá facilitar a vida do examinador, que fará com que seu texto fique bem organizado e que te dará maiores chances de ter uma melhor nota na prova, tá ok? Então aqui uma sugestão de estrutura seria, no primeiro parágrafo da minha redação, fazer uma introdução na qual eu retomaria o caso apresentado no enunciado. Então lá no enunciado foi contado uma historinha, então eu poderia fazer um primeiro parágrafo a título de introdução, fazendo um resuminho dessa historinha, ou pelo menos dando uma ideia geral do que está sendo tratado lá nessa historinha lá do enunciado. Daí, nos parágrafos seguintes, eu iria efetivamente responder ao que foi pedido pela banca lá naqueles tópicos. Então, no segundo parágrafo, eu responderia o primeiro pedido, falando o que é o Instituto da Remoção. No terceiro parágrafo, eu responderia o tópico seguinte: a servidora tem direito à remoção independentemente do interesse da administração? No quarto parágrafo, mais um parágrafo exclusivo para o outro tópico que está sendo pedido lá na questão. Há obstáculo ao deferimento do pleito da servidora em razão de seu cônjuge ser vinculado à empresa pública federal? E, por fim, eu faria ainda um parágrafo de conclusão, finalizando esse texto. Tá ok? Então vamos ver aqui como que eu resolveria essa questão com base nessa estrutura aqui que eu apresentei para vocês. Logicamente, essa estrutura vocês iam fazer quando? Lá no planejamento do seu texto. Você leu o enunciado, interpretou, já sabe o que o examinador quer, aí você vai fazer uma estrutura igual essa aqui lá no seu rascunho. Ó, no primeiro parágrafo, eu vou falar a introdução, eu vou retomar o enunciado. No segundo, eu vou atender o tópico X, terceiro, o tópico Y, no quarto, o tópico Z e no quinto, uma conclusão, tá? Então esse é o planejamento do seu texto que você vai fazer lá naquele tempinho inicial da sua prova. Então vamos ver. Primeiro parágrafo.
primeiro parágrafo, introdução, poderia ser feita dessa forma. Determinada servidora pública federal solicitou remoção para acompanhar seu cônjuge, empregado de empresa pública federal, que havia sido removido de ofício para outra cidade. O pedido, contudo, foi indeferido pelo órgão público sob o fundamento de não haver interesse da administração na remoção da servidora. Então aqui, basicamente, o que eu fiz na introdução? Eu retomei o caso apresentado no enunciado, porque é sobre esse caso que eu vou tratar no desenvolvimento do texto. Vimos lá que as perguntas que a banca apresentou lá nos tópicos, todas essas perguntas têm relação com uma historinha que foi contada lá no enunciado. Então uma boa introdução seria basicamente retomar aquela questão, escrevendo com minhas palavras, de uma forma mais resumida, dando uma ideia geral desse caso que foi tratado. Então é isso que eu fiz aqui na introdução. Agora no segundo parágrafo, aí eu já vou entrar no desenvolvimento. O que é o Instituto da Remoção? Isso está sendo pedido lá pela banca. Aí eu vou começar. A remoção, aí é que eu já estou mostrando para o examinador que o meu conhecimento sobre aquele assunto. Perceba que aqui na introdução eu não acrescentei nada, né? Eu só fiz realmente apresentei o meu texto, retomei basicamente o que está lá no enunciado. Eu não demonstrei conhecimento algum, tá? Agora aqui no desenvolvimento, aí não. Aí eu já vou, aqui eu vou começar a efetivamente ser avaliado. Eu vou responder aquilo que está sendo pedido lá pela banca, tá? Então, tá lá, no segundo parágrafo, o que é o Instituto da Remoção? A remoção, eu já começo, ó, o que é o Instituto da Remoção? Começo o parágrafo retomando a expressão aqui do enunciado. A remoção é o deslocamento do servidor, tá vendo? Fiz uma resposta bem direta. O examinador, que ele bateu o olho aqui nesse parágrafo, ele sabe, ó, aqui o candidato está respondendo lá aquele tópico que está perguntando o que é o Instituto da Remoção. Eu vou responder o seguinte: a remoção é o deslocamento do servidor para outra unidade no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. Ponto. Fiz uma frase curta. Daí eu fiz um conectivo. Ó. Com a remoção, daí eu vou falar uma consequência do Instituto aqui da Remoção. A lotação do servidor é transferida para outra unidade do mesmo órgão ou entidade, na qual ele passará a exercer suas atribuições. Perceba aqui, fiz um parágrafo, atendi o que foi pedido, parágrafo com duas frases curtas, frases claras, corretas e coerentes, ok? Vamos lá agora para o terceiro parágrafo. Está perguntando se a servidora tem direito à remoção independentemente do interesse da administradora, não, da administração aqui, tá? A administração. Vamos lá. Então, no caso, aí é que você teria que conhecer lá o Instituto da Remoção, conforme ele é previsto lá na Lei 812. Lá na Lei 812 diz que se o cônjuge for removido no interesse da administração, ou seja, de ofício, daí o servidor ele tem o direito, sim, à remoção. Então, eu vou falar exatamente isso. No caso, de acordo com a Lei 812, a servidora tem direito à remoção independentemente do interesse da administração. Olha só, estou afirmando categoricamente, respondendo aqui logo de cara a pergunta que foi feita no enunciado. A servidora tem direito à remoção. Aí eu estou explicando por quê? Pois seu cônjuge, empregado de empresa pública federal, foi deslocado de ofício no interesse da administração. Então, aqui nesses casos em que a banca faz uma pergunta, não basta que você responda sim ou não, tá? Não bastaria, por exemplo, eu falar que a servidora tem direito à remoção, só isso, e parasse aí. O ideal é que você explique, tá? Por que ela teria esse direito. No caso, é porque o cônjuge dessa servidora, ele foi deslocado de ofício, tá? No interesse da administração. Daí, vamos lá para o quarto parágrafo, tá? Há obstáculo ao deferimento do pleito da servidora em razão de seu cônjuge ser vinculado à empresa pública federal? Então, eu vou responder se há algum obstáculo em relação a esse pedido. Aí eu vou lá, respondendo. O fato de o cônjuge da servidora ser vinculado à empresa pública federal não é obstáculo ao deferimento do seu pleito, conforme entendimento da jurisprudência. Então, aqui, eu poderia até
desenvolver mais esse conceito, tá? Se eu conhecesse bem lá a jurisprudência, eu poderia pegar lá os fundamentos, dizer, não, o STF, ele equipara lá a redação da Lei 812, que só faz referência a servidor e a militar, ele equipara isso ao artigo 37 da Constituição, que já fala em agente público em sentido... Então, se eu soubesse a fundo o fundamento dessa jurisprudência, eu poderia discorrer aqui também. Mas é o que eu estou imaginando que eu não sei, tá? Eu não sei. Eu só sei que está previsto lá na jurisprudência que pode, se o cônjuge for empregado público federal, a servidora ela tem sim direito à remoção. E eu sei que eu fundamente a minha história, a minha conclusão no entendimento da jurisprudência, ok? Só voltar aqui um pouquinho no primeiro parágrafo, tem gente que tem dúvida, será que se eu retomar aqui o enunciado, a banca pode descontar algum ponto? Pessoal, nunca vi isso sinceramente, tá? Logicamente, é bom evitar que você transcreva o enunciado exatamente como está lá na questão, tá? É bom você trocar umas palavras, fazer um resuminho, mas você pode sim utilizar expressões que estão lá no enunciado, afinal de contas é sobre aquilo que você está discorrendo, está dissertando ali no seu texto, tá? Então não necessariamente a banca vai tirar ponto. É bom evitar transcrever literalmente o enunciado, mas você pode retomar as ideias sim que estão lá no enunciado para fazer a introdução do seu texto. Até porque o que a banca vai realmente avaliar aqui, o que vai realmente fazer diferença no seu texto, são os demais parágrafos. O desenvolvimento. A introdução é mais ali para você garantir aquele pontinho inicial, que também é importante no seu texto, para você garantir a coerência, a coesão do seu texto, tá ok? E, por fim, o quinto parágrafo, que seria a conclusão. Nesse caso, a conclusão poderia ser feita dessa forma. Sendo assim, pode-se concluir que o indeferimento do pedido da servidora merece ser revisto. Então, nós vimos aqui que a servidora ela teria sim o direito à remoção, só que o órgão dela lá não deferiu o pedido. Então, ele fez errado. Então, podia aproveitar essa deixa, né, que veio aí da própria análise que eu fiz na minha redação para fazer a conclusão, tá? Sendo assim, inicia aqui com uma expressão que denota fechamento do texto, pode-se concluir que o deferimento do pedido da servidora merece ser revisto. Uma frase de fecho, eu não fiz nenhum resumo aqui do meu texto, é mais uma frase realmente concluindo tudo que foi dito aqui. Imagine que eu não tivesse espaço para escrever essa frase aqui no meu texto. Daí eu poderia iniciar aqui esse último parágrafo do desenvolvimento, por exemplo, com essa expressão. Por fim, o fato de o cônjuge da servidora ser vinculado à empresa pública federal não é obstáculo ao deferimento do seu pleito, conforme o entendimento da jurisprudência. Daí eu acabaria meu texto aqui. Também poderia ser feito dessa forma. Se eu não tivesse espaço, eu poderia deixar a conclusão de lado. Obviamente, como eu ressaltei, o ideal é que você escreva um parágrafo exclusivo de conclusão. Mas, se não for possível, você inicia aqui o último parágrafo do desenvolvimento com essa expressão aqui que demonstra que você está finalizando o seu texto. Ok? Mais um exemplo. Agora é um texto um pouco diferente, também pode aparecer aqui na sua prova. Nesse tipo de texto, a banca ela não especifica os tópicos que devem necessariamente ser abordados ali no enunciado. Você vê aqui que não tem aqui letra A, letra B, letra C. É uma questão mais aberta, tá? A questão é o seguinte: construa um texto dissertativo de no máximo 30 linhas, comentando a seguinte frase: o Ministério Público é o guardião do regime democrático, tendo legitimidade para intervir no processo eleitoral em todas as suas fases. Tá? Então, olha só, uma questão bem aberta. Tem uma frase para você comentar essa frase em 30 linhas. Então, nesse tipo de questão, o planejamento ele se torna até mais importante. Aquele brainstorming também se torna mais importante, porque você vai ler essa frase, Ministério Público, regime democrático, processo eleitoral, aí tudo que vier na sua cabeça sobre esses temas você vai colocar no papel. E aí depois você vai fazer uma estrutura para o seu texto com base nessas ideias que vieram à sua cabeça, tá ok? Esse tipo de questão também pode aparecer na sua prova. É importante que você treine esse tipo de questão também para saber se virar nesse tipo de questão. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, eu trouxe uma sugestão de estrutura. Então, faria uma introdução, novamente retomando a ideia do enunciado, tá? Falando aqui sobre o Ministério Público, regime democrático, alguma coisa nessa linha.
Aí, segundo parágrafo, daí aqui já seria uma ideia que veio lá do meu brainstorming. Eu falaria sobre a importância das eleições para o Estado democrático de direito. Falaria tudo que eu sei sobre essa importância. Daí eu mudaria para o terceiro parágrafo, falaria um pouco sobre crimes eleitorais. Por quê? Porque eu estou falando lá de Ministério Público, a sua atuação nas eleições. O Ministério Público ele vai atuar onde houver problema, onde houver o crime. Então eu vou falar aqui os crimes que podem acontecer aí nas eleições. E aí lá no quarto parágrafo, aí eu já entro com a atuação do Ministério Público no processo eleitoral para ajudar no combate a esse tipo de crime, e faria um quinto parágrafo de conclusão falando aí sobre a importância do Ministério Público, por exemplo, nesse processo, ressaltando, né, a importância do Ministério Público nesse processo. Então vejam bem que essa estrutura aqui, ela veio da minha cabeça. Por quê? Porque a banca, ela não traçou o roteiro para a gente lá no enunciado, foi um roteiro mais aberto. Então, você deve fazer o planejamento, fazer essa estrutura aqui para você não se perder, para você aproveitar bem o seu espaço também. E aqui poderiam ter várias outras formas de organizar essa estrutura, justamente porque a banca não nos traçou o roteiro lá no enunciado. Beleza? Agora, essa questão aqui é a questão que caiu na prova da Polícia Rodoviária Federal, do CESP, de 2013, tá? Tô falando aqui sobre crime de contrabando. Então, na questão aqui, ela traz um texto introdutório, falando aqui sobre os crimes de contrabando nas regiões de fronteira do Brasil, tá? Fala aqui sobre, tá tipificado no Código Penal, tá? Falando que o Brasil, ele tem uma peculiaridade em relação a esse crime, justamente porque a sua fronteira é muito grande, né? Possui milhares de quilômetros de fronteira e que é muito difícil de fiscalizar essa fronteira desse tamanho. Isso acaba favorecendo a ocorrência do crime de contrabando. Então você vai lá, vai ler esse texto, vai se ambientar com o contexto aqui da questão, e daí vai ler, aqui nesse caso já é uma questão em que a banca efetivamente ela traz os tópicos, então o seu foco aqui na resolução da questão deve ser responder cada um desses tópicos que estão traçados aqui no enunciado. O texto, olha só, até a própria questão já diz, ó, considerando que o fragmento de texto acima tem caráter unicamente motivador, ou seja, você vai utilizar esse texto aqui apenas para se ambientar, às vezes até pegar alguma ideia para fazer a introdução do texto, mas o seu foco deve ser o quê? Responder cada um desses itens que foram pedidos aqui na sequência. Então, o seu texto necessariamente deve atender o que se pede. Primeiro, defina o crime de contrabando e indique em linhas gerais as circunstâncias que integram esse tipo penal. 2, comente acerca das principais mercadorias e cargas contrabandeadas no território brasileiro. Terceiro, explane a respeito dos problemas decorrentes do contrabando de mercadorias e cargas para a economia nacional e para a saúde pública. E quarto, sugira medidas e ações efetivas das forças públicas para o combate ao contrabando de mercadorias e cargas no país. Pessoal, gostaria de destacar aqui primeiro, esses 3 primeiros tópicos aqui, ó, eles são mais expositivos, tá? São mais expositivos. Você vai definir o crime, você vai falar quais são as principais mercadorias e cargas que são contrabandeadas no território brasileiro e você vai falar sobre os problemas que esse contrabando ele traz para a economia e para a saúde pública, tá? São questões mais expositivas. Você vai fundamentar aqui na lei ou em algum dado de alguns estudos ou na doutrina, você vai expor o que essas fontes dizem a respeito sobre o que está sendo pedido. Mas esse último tópico aqui já é um tópico mais argumentativo. Ele está pedindo aqui mais uma carga subjetiva na sua resposta, né? Ele está pedindo para você sugerir medidas e ações efetivas das forças públicas para o combate ao contrabando. Aí nessa sugestão, logicamente, você vai ter que expor medidas e ações que tenham coerência com o problema que está sendo analisado. Você não vai sugerir coisas absurdas também. Aqui, o avaliador, ele vai avaliar a sua capacidade argumentativa, por exemplo, a clareza das suas ideias, a coerência delas com tudo que foi explanado aqui anteriormente, tá? Outro ponto que eu gostaria de destacar nesta questão é que, normalmente, pessoal, quando o CESP ele traz questões nesse formato, em que ele apresenta os tópicos a serem abordados, né? Ele lista os tópicos a serem abordados, ele coloca o valor, olha só, o valor de cada tópico.
O primeiro aqui vale 4 pontos, o segundo vale 3 pontos, o terceiro e o quarto valem 6 pontos. Olha só. Então daqui você já pode tirar uma ideia para estruturar o seu texto. O que você pode fazer? Ora, nesses tópicos aqui que valem mais pontos, eu vou reservar um número maior de linhas para tratar desses tópicos. Já nesse tópico aqui, ó, que vale apenas 3 pontos, que é a metade desse tópico seguinte, eu vou reservar um espaço menor de linhas para abordar, tá? Então você também pode fazer esse tipo de ponderação, dependendo aí da pontuação de cada tópico. Aqueles tópicos que valem mais, você reserva um número maior de linhas. Aqueles tópicos que valem menos, você reserva um número menor de linhas. Um ponto interessante, um ponto importante aqui também é que vocês devem sempre procurar, ao máximo possível, guardar a simetria entre os parágrafos, tá? Então, os parágrafos, na medida do possível, eles devem ser simétricos, ou seja, eles devem possuir mais ou menos o mesmo número de linhas. Então, evite escrever um parágrafo, principalmente no desenvolvimento, tá? Estou falando do desenvolvimento. Na conclusão e na introdução, você pode reservar um número menor de linhas para esses tópicos. Mas no desenvolvimento, em que você está respondendo os tópicos que foram pedidos no enunciado, procurem fazer parágrafos simétricos, reservando mais ou menos o mesmo número de linhas. Daí, logicamente, você pode fazer essa ponderação. Aquele parágrafo, aquele tópico que vale mais, eu coloco ali uma linha ou 2 linhas a mais para ele. E eu retiro essas linhas lá daquele tópico que vale menos. Agora, evite, por exemplo, escrever um tópico em 2 linhas e o tópico seguinte em 10 linhas, porque aí vai perder totalmente a simetria do texto, tá? Aqui na estrutura que eu vou apresentar para vocês, eu fiz uma divisão já considerando o valor aí de cada tópico, tá? Então, como que a gente poderia estruturar a resposta a essa questão que caiu lá na prova da PRF de 2013? Então, faria um primeiro parágrafo, uma introdução, dando uma ideia geral sobre o crime de contrabando. Então, o crime de contrabando é o tema aqui da nossa questão, tá? E eu reservaria 2 linhas aí para fazer essa ideia geral sobre o contrabando, retomando até algumas ideias que nos foram dadas lá no enunciado. Já no segundo parágrafo, eu iria fazer a definição do crime de contrabando e circunstâncias que integram esse tipo penal. Daí eu reservaria 7 linhas. Lembrando que o número total de linhas aqui são 30 linhas, tá ok? Para essa questão. Daí eu reservaria 7 linhas para definir o crime de contrabando e as circunstâncias que integram esse tipo penal. Já no terceiro parágrafo, e aquele parágrafo que vale menos, né, que vale 3 pontos, eu reservaria um número menor de linhas para abordar as principais mercadorias e cargas contrabandeadas no território brasileiro. Basicamente, eu mencionaria quais são essas mercadorias e cargas atendendo o que foi pedido. 4 linhas para ele. E já no quarto parágrafo, que ele fala ali dos problemas do contrabando para a economia e a saúde, eu reservaria um número maior de linhas, porque é aquele parágrafo que está, aquele tópico que está valendo 6 pontos. Então já deixo uma linha a mais aqui para ele. E lá no quinto parágrafo, também é um tópico de 6 pontos, eu botaria mais linhas para ele, 9 linhas. Tá? Então aqui uma sugestão de divisão de parágrafos, considerando o que foi pedido, e o valor também de cada tópico. Eu poderia fazer um outro tipo de ponderação. Poderia aqui no último parágrafo, por exemplo, botar mais 8 linhas e botar 5 aqui no terceiro. Também poderia ser feito dessa forma, tá? Então, o importante, a ideia que eu quero passar aqui para vocês é o quê? Que vocês devem fazer essa análise antes de começar a escrever. Não vai começar a escrever direto, porque corre o risco de você escrever demais lá naquele tópico que vale menos, ou escrever demais e faltar espaço para você escrever sobre aquele outro tópico. Então, esse planejamento, fazendo dessa forma, é importantíssimo para você não deixar de abordar algum tópico que foi pedido e para você conseguir escrever tudo que foi pedido dentro do número de linhas disponibilizado. Reparem aqui, pessoal, que eu não coloquei nesse texto um parágrafo exclusivo de conclusão, tá? Porque é muita coisa que eu tenho que falar em 30 linhas. Então eu optei por não fazer um parágrafo exclusivo de conclusão. Então nesse meu último parágrafo aqui, eu devo iniciar lá com por fim, finalmente, concluindo, para denotar que eu estarei finalizando meu texto, tá? Então vou aqui nos slides seguintes só dar uma ideia de como eu iniciaria cada um dos parágrafos dessa redação. Tá? Então, introdução.
a introdução poderia ser feita dessa forma. Eu quero dar o quê? Uma ideia geral sobre o crime de contrabando. Eu vou pegar lá a ideia que está lá no enunciado. Em vista da extensão das fronteiras brasileiras, o crime de contrabando é um dos que mais preocupa as autoridades, tanto na prevenção e fiscalização, como na repressão e apuração de responsabilidades. Então, repare aqui que eu não copiei literalmente o que está lá no enunciado. Eu apenas peguei aquela ideia e coloquei essa ideia geral aqui na minha introdução, beleza? Aí fiz a introdução do texto, dando uma ideia geral sobre o crime de contrabando. Aí o segundo parágrafo, eu já vou começar a abordar os tópicos que foram pedidos lá no enunciado. Eu vou, no caso aqui, definir o crime de contrabando, indicar as circunstâncias que integram esse tipo penal. Então, já inicio. Segundo o Código Penal, o crime de contrabando é definido como... Olha só, ele está pedindo para eu definir o crime de contrabando e eu estou iniciando aqui o parágrafo já definindo e ainda estou fundamentando. É importante que vocês coloquem esses fundamentos aqui, principalmente aí quando se trata de definições. Percebam que eu não estou citando aqui o artigo do Código Penal que define contrabando. Eu sei que a definição de contrabando está lá no Código Penal, eu estou citando segundo o Código Penal. Também não estou citando aqui o número da lei do Código Penal, tá? Se eu não soubesse também, por exemplo, que essa definição de contrabando está no Código Penal, eu poderia simplesmente começar aqui, segundo a legislação, o crime de contrabando é definido como, tá? Então, aqui estou iniciando a frase, atendendo, mostrando para o examinador que eu estou abordando especificamente este tópico que ele está pedindo. Mas olha só, ele não está só pedindo a definição do crime de contrabando. Então, quando eu estivesse lá analisando o enunciado, eu iria perceber que nesse tópico ele está pedindo basicamente duas coisas. Olha só, ele está pedindo para eu definir o crime de contrabando, defina o crime, e ele está pedindo para eu indicar, em linhas gerais, as circunstâncias que integram esse tipo penal. Então, são duas coisas que eu devo abordar neste tópico. Se eu só definir o crime de contrabando, eu estaria atendendo apenas metade do item. Por isso que é importante você analisar o enunciado com calma e atenção, grifando os pedidos que o examinador está fazendo. Ele está pedindo para eu definir o crime e indicar as circunstâncias. Então, são duas coisas, tá? Duas coisas. Eu posso até tratar essas duas coisas no mesmo parágrafo, porque elas fazem parte de um mesmo tópico lá do enunciado. Mas eu tenho que perceber que o examinador está pedindo duas coisas, e essas duas coisas necessariamente devem ser abordadas. Então, eu vou lá na minha redação. Primeiro, eu faço uma frase atendendo o pedido de definir o que é o crime de contrabando e depois eu prossigo, olha só, fazendo um conectivo, ainda conforme o referido diploma legal, as circunstâncias que integram o crime de contrabando. Então, fiz aqui, ó, retomei a expressão que está lá no enunciado, para mostrar para o examinador que eu também estou falando quais são as circunstâncias que integram esse tipo penal, conforme está sendo pedido lá no enunciado. Beleza? Aí eu vou lá para o terceiro parágrafo, falar sobre o outro tópico que está sendo pedido no enunciado. Comente acerca das principais mercadorias e cargas contrabandeadas no território brasileiro. Eu vou lá. Inicio o parágrafo. As principais mercadorias e cargas contrabandeadas no território brasileiro são X, X e Y, tá? Aqui é aquele tópico que vale menos. Eu vou apenas mencionar quais são essas mercadorias. Aí eu vou para o quarto parágrafo. Explane a respeito dos problemas decorrentes do contrabando de mercadorias e cargas para a economia nacional e para a saúde pública. Aí eu vou lá, inicio o meu parágrafo, retomando o enunciado. O contrabando de mercadorias e cargas prejudica a economia nacional, uma vez que, aí eu vou dizer por que ele prejudica, mas eu quero os prejuízos tanto para a economia, olha só, por isso que é importante grifar aqui, ó, para a economia e para a saúde pública. E aí eu uso um conectivo de informações adicionais. Adicionalmente, o contrabando também é prejudicial à saúde pública. Eu vou explicar por que ele é prejudicial à saúde pública. Beleza? Então, sempre retomando o que está sendo pedido lá no enunciado e utilizando frases curtas e conectivos. E o quinto parágrafo, que é aquele de sugerir medidas e ações efetivas das forças públicas para o combate ao contrabando de mercadorias do país. Como eu não separei um parágrafo exclusivo da conclusão, eu inicio esse último parágrafo com essa expressão aqui. Por fim,
E aí, depois eu retomo o que está sendo pedido lá no enunciado. Por fim, como forma de combater o contrabando no país, as forças públicas devem... Aí eu vou aqui sugerir as medidas que eu entender, e aí eu posso sugerir uma ou duas medidas aqui nessa primeira frase, aí eu coloco um ponto final para a frase não ficar muito longa, coloco um conectivo aqui, ó, de informações adicionais. Além disso, também pode ser feito isso, isso e aquilo. Daí complemento a minha frase, faço duas frases curtas, atendendo o que foi pedido no enunciado. Beleza, pessoal? Um grande abraço, muito obrigado a todos e até a próxima.